Mas muito bem. Vamos de Vitor Brown? Bora, vamos de Vitor Brown. Olha, vamos Gabriel, hoje, já deu pra sentir aquele clima de feriadão, né? De ponte do feriadão, né? Então, como assim? Você gostou? Todos leves. E aí, Brown, como é que tá? Aí é gostoso. Como é que tá o Pingo? Sucesso, hein? Sucesso, graças a Deus, ainda bem. Eu ouço sempre que eu tô... Caminhando bem. Sempre que eu posso, Caminhando eu e tô... cantando. Peraí, ô. Esse gordo. Porra, tá gordo chato, bicho. O que eu fiz Agora não foi. Tá vendo como não fui eu? Até o Brown, eu tô quieto. O Zuckerman, você falou assim, como que tá o Pingo? Aí o Zuckerman começou a fazer piadinha, eu vou fazer Oi, para. Vamos seguir, vai. Você é um safado. Olha, E aí, Brown, diga lá. Tudo bem, vamos lá? Diga lá. Calininha não tá aqui hoje, né? Kalinex deu uma em enforcada. Penápolis. Deu uma enforcada. Foi descansar. Tá bom, né? Merece, né? Claro. Essa moça merece. Claro. É aquele negócio do trouxa e do esperto. Isso. O esperto. Eu entrei com a segunda... Tá aqui, a primeira os parte. trouxas estão aqui. É verdade. É isso aí. Entrou com a É bom também. Vamos lá, as notícias. Vamos lá, vamos falar do Pazuello, ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele escapou da punição lá do Exército, ele estava sendo alvo de uma apuração dentro do Exército por ter participado daquele ato com o presidente Jair Bolsonaro, que foi aquele passeio de moto que o Bolsonaro deu num domingo ou num sábado, num final de semana lá no Rio de Janeiro. O Pazuello subiu num carro de som, fez discurso ao lado do presidente Jair Bolsonaro e aí ele passou a responder a esse processo do Exército, porque pela legislação brasileira, os militares da ativa não podem participar de atos políticos. Mas aí ontem o Exército divulgou nota dizendo que não vai punir o general Pazuello porque não restaram caracterizadas evidências de transgressão, enfim, disse que não vai haver punição. A argumentação do próprio Pazuello e de outras pessoas que o defendiam e consideravam que ele não deveria ser punido é que não era um ato político. Era um passeio de moto do presidente, então não era um ato político. Mas teve uma conotação, claro, política. Né? Candidato forte, Senado. Eu apoio Senado. Ele é alguém bem querido, assim, pelo presidente Bolsonaro. Ele aparece sempre, o próprio Bolsonaro se refere de forma muito afetuosa ali. Tudo indica que se vier candidato, deve ter o apoio do Bolsonaro, não se sabe a quê. Mas tem potencial, né? Lá no Rio de Janeiro, talvez. E teve palanque, né? CPI. Crivella que eu diga, né? Grande apoio. Né? Resolve a vida dele, sim. Não é garantia de eleição, né? Sim, mas é candidato. Candidato. Pode ser um braço de campanha ali, né? O Bolsonaro impulsionando a candidatura, né? Sim. Não sabemos. Não dá para saber as pretensões dele, mas no caso aí do Exército, então, não vai ser punido. Pelo menos, por enquanto, a decisão do Exército é essa. É que a relação tá péssima. Desculpa interromper, Brown, com o Mourão. Tá péssima. Bom dia. Bom dia. Não sei se vocês acompanharam. Vi até no jornal aí da Jovem Pan. Tá péssima. Então, possivelmente ele não, se o Bolsonaro se quiser a candidatura, não vem Mourão. Não vem, Mourão. Não vem. Só pra vocês saberem. Por que você tá falando baixo? Você tá fofocando. Só falando baixinho aqui. Segredo. Zé Maria Trindade. Pois Milho. Depois vocês anotem aí. Olha, Estudar um pouquinho a pauta, né, pessoal? Né, Brown? Brown tá sabendo. Tô falando besteira? Não, é isso. Bolsonaro tá na pista aí procurando um vice, né? Isso é verdade. Pazuello, quem sabe, pode ser um nome. Outro nome que é cogitado, que pode ser de vice, é o do ministro Tarcísio, da Infraestrutura. Mas também não dá para saber, porque outro dia na live que o presidente faz às quintas, ele disse que o estado de São Paulo deveria abraçar o Tarcísio, perguntou, vocês aí em São Paulo abraçariam o Tarcísio? O que vocês acham? Então ficou meio no ar o que ele pensa para o futuro do Tarcísio, se ele pretende que o ministro vire candidato a governador, ao Senado aqui em São Paulo, enfim, não se sabe. Mas o nome dele é um que já surgiu nessa roda aí, de quem vai ficar no lugar do Mourão, Tarcísio. O próprio Fábio Faria, ministro das Comunicações, a Damares Alves, ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, agora o Pazuello também. Então, não se sabe quem vai ser o vice do Bolsonaro. Pode ser aí o caminho para o Pazuello. Acho que o Bolsonaro confirmando ainda dele pro Patriota, que tem pouco fundo partidário e tempo de TV, ele vai meio que estar refém de fazer uma composição com algum partido maior do Centrão, fisiológico, e tendo nessa negociação, botar aí um vice do Mamãe Falei na chapa. É a minha aposta. Mamãe Falei. Mamãe Falei de vice. Talvez do PP, né? É o Bolsonaro. Claro, e o Mamãe Falei. Os dois É estão do mesmo no Patriota, partido. é mesmo partido. Não, o Bolsonaro não foi ainda. Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu. Não conseguimos sair de política, hein, Brown? Como é que você aguenta, hein? Essa é minha aposta, hein? 24 horas por dia. O que você acha da aposta, Bruno? Como é que você aguenta? Eu acho que é isso, acho que esse é o caminho. Inclusive, hoje, no Jornal da Manhã, a gente conversou com o presidente do Patriota,
Ele está muito otimista, já dá como certa aí a ida do Bolsonaro, como se fosse questão de tempo. Essa semana ele esteve lá em Brasília com o Bolsonaro, entregou o convite, porque o Flávio se filiou ao Patriota e agora o partido que é o presidente, né, que é o Jair Bolsonaro. Então, possivelmente ele vai, e aí uma composição possível é essa que o Marinho falou, o partido fazer uma aliança com um partido maior. O PP, por exemplo, que é o Partido Progressista, que é o do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, o senador do Piauí, que são figuras que se aproximaram do Bolsonaro recentemente, então pode ser que o vice venha de um partido como esse, como o PP, por exemplo, ou Contra outro o sistema, que né? se aproxime dele. Muito bem. O que mais, Brown? Quais eram as próximas? Vamos rever aqui. Que hoje foi bem em cima da hora, hoje foi... É do prédio desaba no Rio de Janeiro. Isso aí foi... Obrigado por você ter vindo. Imagina, que isso, é sempre um prazer. Sempre Não, eu sei que excelente. você tem um monte de coisa para fazer aí, você nada, vem a imagina. brilhantar o nosso programa. Exato. Obrigado. Sempre gostoso. Desabou o prédio no Rio de Janeiro ontem, né? Foi uma tragédia, né? Uma queda de um prédio que fica numa comunidade lá no Rio de Janeiro, comunidade de Rio das Pedras. Era um edifício até de pequeno porte, mas infelizmente 2 pessoas morreram. É um rapaz jovem de 30 anos, a filha dele de 2 anos. As buscas ainda estão sendo feitas lá, os escombros ainda não foram retirados. Os bombeiros continuam trabalhando, mas por enquanto essas 2 mortes confirmadas, não deve haver mais vítimas. Os bombeiros estão só fazendo o trabalho de remoção dos escombros mesmo, mas não procuram mais ninguém desaparecido. Agora o que se investiga é a causa disso, né? Porque houve esse desabamento. Uma possibilidade é o envolvimento de milícias, porque essa favela onde aconteceu o desabamento é uma área dominada por milícias lá do Rio de Janeiro, então não se sabe ainda se tem relação ou não. O Ministério Público chegou a divulgar uma nota dizendo que, pela apuração preliminar, pelas primeiras informações, não teria relação com milícias, mas é um caminho aí que a polícia está traçando. O dono do prédio, o homem que construiu esse edifício, já foi ouvido pela polícia, prestou depoimento, não foi determinada ainda nenhuma prisão também, mas as causas estão sendo investigadas e é possível que tenha sim essa relação com milícias. Lembra bastante um caso que teve no ano passado, da Musema, há poucos meses, em que também era um prédio construído em área de Lembra milícias. do Sérgio Naia? Sérgio Naia. Sérgio Naia. O prédio caiu faz 100 anos atrás. Com a areia da praia, né? Você lembrou, Gordão? Lembro. Sérgio Naia. Zona Oeste do Rio de Janeiro. Platomuxo também eu lembro. Tá tudo dominado. Área do Queiroz essa aí. O que mais? Governo Bolsonaro. Milícias, né? É, o Bolsonaro. O Sérgio Naia foi o que inventei também. Fabrício Queiroz. Mas É um dado objetivo. Mas o prédio desabou no governo Bolsonaro. Então tá na conta dele também. Isso aí tem que ir pra conta. É você que tá dizendo. Não, eu digo, com todas as letras, tranquilamente. Com toda certeza. Com toda certeza. E no meu canal falo sobre isso hoje. O que mais, Brown? Mas é complicado. Hoje pode ser que mais 2 vacinas sejam liberadas. É uma notícia boa, uma notícia importante. A Anvisa vai avaliar hoje à tarde mais 2 pedidos de registros de vacinas, que são as vacinas russa e indiana, a Sputnik V e a Covaxin, que é feita pelo laboratório da Índia, o Bharat Biotech. Os 2 pedidos vão ser analisados juntos. A reunião era até um pouquinho mais cedo, era agora às 10 horas, foi transferida para a tarde, para as 2 horas da tarde, e aí é possível que então sejam liberadas essas 2 vacinas. A russa já está em negociações avançadas com os governadores, né? Se passar, tem um consórcio de governadores, incluindo governadores do Nordeste, principalmente, interessados, e possivelmente vai ser comprada. E a indiana, o próprio Ministério da Saúde já negociou com esse laboratório e pretende trazer para o Brasil. Então falta o aval da Anvisa. Essas 2 vacinas até já foram analisadas há algumas semanas e a Anvisa negou. Tanto a russa quanto a indiana, disse que faltavam informações. Então os laboratórios voltaram, agora apresentaram mais dados, mais números sobre a eficácia, sobre a segurança da vacina e vão tentar dessa vez a aprovação. É como se fosse um segundo julgamento, né, ali da Anvisa, uma segunda análise. Então vamos ver se são aprovadas. Tomara que sim, né? Tomara que dentro do rigor técnico da Anvisa, e a Anvisa tem sido bastante rigorosa, né, nesse processo todo da análise das vacinas, tomara, né, que dentro do rigor técnico, com todas as normas sendo respeitadas, que venha a liberação de mais essas 2 vacinas, que aí é uma forma de acelerar também a campanha, né? Ô, Brown, tem algum país que já tá usando a indiana? Que eu saiba não, Oba. Não sei de cabeça. Nem sei se na Índia. Não te dou certeza nem se na Índia tá sendo usada. É possível 90% das vacinas, 90% das vacinas está em países ricos. Sim. Ou seja, países de primeiro mundo. Com Marinho. E nós é com Marinho, claro. O Biden falou que vai doar. Vai 60 O milhões. Biden é um santo. Não, cara, vai doar sim para a América do Sul. 90% das vacinas estão em países ricos. Mas vão doar. O resto do mundo, ou seja, nós aqui estamos brigando por 10%
de vacina. Vai chegar. Pra você ver como é que A gente é o como Leonardo é DiCaprio que de toca Titanic. Mas vou te falar. como é que é o business, como é que é um negócio. E a gente fica aqui, vacina tal, vacina não sei o quê. Mas já virou. Eu tava assistindo todos os late nights, shows lá dos Estados Unidos, já meio que virou piada unânime entre eles que, porra, eles estão quase pagando, dando bolsa, tudo de graça, cerveja de graça pro americano se vacinar. Compra de tá graça tendo no superávit supermercado. e agora eles vão. Já virou piada como o mundo inteiro tá precisando e eles vão distribuir mundo afora, agora em diante. O Brasil vai receber algumas também. 2 milhões de doses, então é bom, né? No final das contas é Pegar o resto. algo bom, né? Mas Sobra da geladeira. seria melhor se todo mundo estivesse andando no mesmo ritmo deles. Né, dos Estados Unidos. 90% das vacinas estão no primeiro mundo. Que coisa. 10% Elite pro dominante. resto. Dinheiro, né? Falou mais alto. Exatamente. Money talks. que mais, o Vitor Brown? Olha, Copa América, os jogadores tiveram uma reunião, os jogadores da seleção brasileira, com a cúpula da CBF, com dirigentes, para falar sobre a Copa América, e o que se especula é que eles estão insatisfeitos com a realização da Copa América aqui no Brasil. Alguns até pensando, cogitando a possibilidade de não entrar em campo, de não jogar a Copa América, porque estariam revoltados aí com a vinda do torneio aqui para o Brasil, né, com as condições da pandemia. Dizem que não há momento de um campeonato como esse ser realizado aqui no Brasil, então tem essa conversa de jogadores da própria seleção com a CBF. Ontem o Tite, o técnico da seleção brasileira, apareceu, deu uma entrevista coletiva, ele foi questionado sobre isso, disse que só vão se manifestar aí sobre, de fato, o que vai acontecer, o posicionamento dos jogadores depois dos jogos de hoje e de terça-feira. Um boicote? Seria um boicote, seria uma tentativa de boicote. Porque a seleção ainda joga hoje e na terça, pelas eliminatórias da Copa. Não pela Copa América, mas pelas eliminatórias. Hoje em Porto Alegre. Hoje joga. Hoje joga. Então, Hoje não tem. aí que é o negócio. É um torneio cara, sul-americano na boa, também. Coisa. É muito. Política, né? Politizona. É um torneio de Hipocrisia pra tudo seleções que é lado. também, igual a Copa América, e esse está acontecendo normalmente. Ninguém está ameaçando parar as eliminatórias, mas com a Copa América tem esse risco aí. Por enquanto está confirmada, né? A abertura já é no final de semana que vem. O primeiro jogo seria o da própria seleção brasileira, em Brasília, a final depois no Maracanã, jogos no Rio, no Maracanã e no estádio do Botafogo, no Newton Santos. Grande Newton O Santos. Engenhão. E também em Cuiabá, em Brasília e Goiânia. Seriam essas Brasil. 4 as sedes. Mas tudo depende aí das negociações. Vamos ver o que que se você resolve. acha, né? Brown? Nada Acho mal, que não, nada não mal, vai. nada mal. A essa altura do campeonato, acho que vai acontecer, né? Vai, lógico. Fosse dar um mas palpite. Da mesma forma que dinheiro é pra vacina, dinheiro aqui também vai Mas falar o mais alto. risco é. O que eles estão falando, o De risco um boicote interno. Os jogadores o não quererem boicote entrar em interno. campo. Que vai acontecer, algo assim. vai, mas a seleção pode falar, não vamos nos apresentar. Ué, e aí? É. WO. Mas você- E aí é uma Não, vergonha. vergonha. Não, mas você acha Pra que os caras todo não mundo. vão jogar? Eu acho que no final das contas vão se resolver e vão entrar em campo, né? Imagino Precisam decidir, ou vão pode dialogar, futebol e não- pode não dá, todos os né? torneios, ou não pode nenhum. Agora, pode. mas- Libertadores tem eliminatórias andamento, pode. né? Com os times Sul-Americana, fazendo viagens Libertadores. longas aqui dentro Pois da é. própria Mas será que vão jogar Eliminatórias, mal? Brasileirão. Jogar com o pé mole. Vamos jogar com o pé mole. Jogar Não com o tem pé mole. mole. Agora. Entregar pra Venezuela, pra Bolívia. Aí Joga com o pé mole, sabe aquele pé mole? Inclusive o Neymar se machucou agora em Porto Alegre. vá, normal. Não sei se foi uma coisa grave, mas os fãs invadiram. Você viu o que aconteceu? O moleque O que quase deu um aconteceu? carrinho no O Neymar. moleque né? deu um carrinho no fã. Neymar, um fã pra cacete. Eles estavam chegando em Porto Alegre, deve ter as imagens. não sei se vai Descendo do conseguir. ônibus, entrando no hotel, uma coisa assim. Exatamente. E o cara abraçou o Neymar, um monte de cara lá, deu meio que um carrinho no Neymar e saiu mancando. Recente agora pela manhã. Ele tomou do fã. Tem as imagens aí. Se colocar Tem no YouTube imagens Neymar aí, Porto velho. Alegre, eu acabei de ver aqui. Tem. Que Não, isso? mas aqui demora descendo um no ano pra ônibus. aparecer Mas imagem. a gente também não combinou, mas Não, foi se no aqui você Google. tem- aqui Neymar, pra- Porto Alegre Deixa eu te falar. apanhando. Você vai Pra ver que entrar você... uma imagem aqui, você precisa combinar 72 horas. Ah, mas é você que nem o imagina teste Tem que do- mandar pra Turlira. é que nem o teste do nariz. Você vai ver que ele vai Não, não conseguir combinou. achar. Tem que acharam. mandar Não, não. pro Arthur Não. Lira pra ele. Não pode O ser Arthur assim. Lira tem que aprovar, tem que aprovar. Aqui pra entrar a imagem é um negócio de cinema. Eu falei, mas não combinou. Eu falei, combinou. Tem que combinar 72. Não, mas nem foi minha intenção, viu, Igor? Foi só falar. Derrubando. Pra mim é pro rádio mesmo. Muito bem. Olha lá a imagem. Olha o Neymar aí, ó. Veio o fã na maldade, pegou meio por baixo. Parece que sentiu o tiro normal. Pô, mas foi rápido. Olha, ele sai Ó. meio mancando, cara. Ó, Os Ele sai italianos não mancando, perdoam. sai Ele sem perdeu a tênis. chuteira até, Não, foi saiu meio do- agressivo. Perdeu a chinela. Não, foi muito rápido. Acho que ele deu uma derrapada e foi direto. a emoção do fã. É, Um carrinho.
Muito bem. O que mais, Brown? São essas. Tá bom, né? Só Sextou. isso? É, Sextou? fechou. Ó. Feriadão, né? Tava Estamos desde no as meio 7 da do manhã. feriado. 7 da manhã. Boa. Isso aí. Vitor Brown. É isso aí. Vitor Brown trazendo todas as notícias, as informações. Obrigado, viu, Brown? Brown Valeu, tá gente. lá Sempre um prazer. Valeu. Pingos, às 6 da tarde, pela Garoto Rede de ouro Jovem aí. Pan. Hoje pelas- não, viu? Hoje não. Hoje não? É até bom Hoje falar. não. Não, Hoje eu tela de judô. tava no Jornal da Manhã hoje. Ontem e hoje eu não Hoje sim, estou hoje no não. Pingos. Volto segunda-feira. O Marcelo Matos é que está apresentando o programa. Eu estava no Jornal da Manhã. O nosso querido Thiago estava de folga. Escala de plantão aqui do feriado. Olha, Vitor. Então eu fiz o Jornal da Manhã ontem, hoje, faço amanhã também, sábado, e volto pro Pingo segunda-feira. Então o programa perdeu um pouco o brilho, né? Não perdeu nada. Fala a verdade, sim. Pelo menos o labial perdeu. Perdeu. É igual seleção aí, pode trocar. Tem Não, reserva o cara é titular, Neymar, Neymar existe não no tira Ronaldo. do Neymar não O tira Brau do passa time. gloss.